12, vamos ler aqui do 25 até o 32. A palavra de Deus diz assim, Lucas 12, a partir do verso 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Até aqui, vamos ter mais uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, que alegria poder abrir a tua palavra. Nesse momento de reflexão, tu venhas descortinar toda a obscuridade que reina no nosso coração, para que então essa palavra, Pai, que foi inspirada pelo teu Espírito, que ele possa gravar no nosso coração, que ela nos edifique. A tua palavra, quando nos penetra, ela tem um poder extraordinário, Pai, tremendo, de nos vivificar, de nos redarguir, de nos corrigir, de nos orientar. Pai, que sejamos, ó Pai, por Ti mesmo tocados, que a Sua maravilhosa graça, Pai, pela qual ninguém consegue crer, seja revelada. Ela já foi dada em Cristo. Nós não pedimos que a graça, mas pedimos que Tu a reveles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a preocupação, a inquietação, a ansiedade é o mal do século. A ansiedade, elas causam no corpo humano, fisicamente falando, no corpo, uma série de doenças, estoura aí feridas, a pessoa fica normalmente com dor de cabeça, e normalmente a pessoa muito inquieta, ela vai ter possivelmente aí a sua morte antecipada. Falamos pela manhã hoje que as nossas veias, elas são bem, a espessura delas são minúscula, onde corre ali o sangue. Ninguém aqui, nós estamos vendo uns aos outros, mas não sabemos como é que está os coronários do nosso coração, onde passa ali o sangue, aqui do cérebro, tantas veias, é uma bomba relógio nós temos no cérebro. Então a inquietação, a ansiedade, ela vai fazer com que a coisa comece a trabalhar rapidamente, então é um perigo muito grande, é uma tensão por causa da inquietação do coração, e isso pode levar a uma morte antecipada. Você gosta aí de estar nessa terra aí por muitos anos, comece a descansar na suficiência da pessoa de Cristo. Ele diz assim que, olha, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não tem condições, né? E ele manda a gente olhar para os lírios, eles não fiam, nem tecem. E Jesus está afirmando aqui, olha, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, porque é muito lindo ver as coisas que Deus criou. Hoje, quando nós nascemos de novo, a gente consegue contemplar, né, esses bichinhos, essas flores que o Pai criou de uma forma muito especial, com carinho. Então a gente trata. Fico tão admirado quando vou visitar uma família, casa que tem flores, beleza, né? Lindo. Aí fizeram até piada, diz que as flores, elas embelezam a vida e também a morte, né? Você vai normalmente, dificilmente você vê lá uma pessoa lá que faleceu sem flores, né? Está cheio de flores na vida também. Então a vida é isso.
Mas Jesus, ele aqui insiste, o Espírito Santo colocou isso para que nós não venhamos a ficar ansiosos mesmo. Ele diz assim no verso 29, olha: não andeis, aliás, no 28, olha o cuidado de Deus. Jesus está falando aqui de uma forma que ele e o Pai eram um. Ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não existe aqueles de grande fé. Grande fé é mentira. Fé, quem que tem fé? Se tiver fé demais, fé demais. Mas fé é Cristo. Antes de Cristo, que fé que nós tínhamos? Nenhuma. Depois de Cristo, que fé que nós temos? Ele mesmo. E Ele é o autor e consumador da fé. Então essa fé de habitar em nós. Então quando uma pessoa diz assim: eu tenho uma grande fé, temos que avaliar, ou a pessoa avaliar quanto que ela tem de Cristo. Conforme ele cresce em nós, mais a fé vai aumentando, a pessoa dele vai aumentando. E nós vamos ser homens e mulheres de grande fé, porque temos um grande Cristo. Mas a fé não é nossa. A palavra fala em Gálatas 2:20 que e a vida que hoje vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Nós não vivemos pela nossa fé, porque ninguém tem fé. Vivemos pela fé do Filho de Deus. Já ouviu a expressão assim: mas eu tenho uma grande fé? É mentira. A pessoa ela não está falando uma coisa que ela não sabe o que ela está dizendo. Eu tenho uma grande fé. De repente não é nem regenerado. Então fala, igual o louro. Fala e confessa. E também por nós professarmos, como dizemos hoje pela manhã, a doutrina correta não significa que temos uma vida santa, a vida de Cristo. Tem que ter a experiência, tem que ser regenerado, tem que ter vida de Cristo. Aquilo que a Bíblia ela retrata, ela está escrito aqui, isso se não for real em nós. Por exemplo, em Colossenses 3 fala assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Agora, está escrito, é um versículo muito lindo, que diz que nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Mas a verdade é, essa verdade que está escrita na Bíblia já é realidade na sua vida. Você de fato morreu e você tem essa convicção de que a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Se isso for verdade, você vai começar a desejar a volta de Cristo. Você vai, como a noiva sulamita, vem depressa lá comigo. E Jesus vai voltar para aqueles que o aguardam para a salvação, que tem essa expectativa de sair logo daqui, porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, homens de pequena fé. O versículo 29 diz assim: não andeis, pois a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Amados, e Jesus vai dizer que é as nações que buscam isso, os gentios que buscam tudo isso, é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Lá em Mateus, Jesus diz a vocês: não fiquem preocupados pelos que haveis de comer, beber e vestir. Um filho de Deus, uma nova criatura, nunca deve, em circunstância alguma, duvidar da provisão de Deus que Ele prometeu na sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E, por exemplo, e aquele povo lá no deserto que ficaram lá 40 anos no deserto? Embora essa palavra que Cristo disse, eu creio que Ele disse mesmo antes da fundação do mundo, E aquele povo no deserto, será que eles se preocupavam com as vestimentas deles? Com os calçados dele naquele deserto lá, naquela areia quente? 40 anos, a gente fica aí com um sapato 2 anos e meio, 3 anos, homens. As mulheres, elas são as responsáveis por morte de tantas vacas, porque haja sapato, haja sandália, bolsas, aquela coisa toda. Mas, vocês se lembram? Não tinha como nos comprar vestimenta, comprar calçado, mas o que está escrito lá? Em Êxodo, que durante todo aquele tempo, as sandálias não se desgastaram, os vestidos que eles vestiam não se envelheceram. Andou 40 anos, chegou novinho, foi.
Que coisa. Nosso Deus faz isso. Ele tem poder para isso, né? Então não fiquem preocupados aí com que às vezes, Senhor, nunca deixa faltar pão. Essa aqui é uma oração de uma pessoa incrédula. Então temos que dar graças, agradecer. Pai, graças te damos por esse alimento que tua bondade nos concedeu. Mas ele prometeu, então ele vai cumprir. Você acha que ele está mentindo quando ele diz para nós não nos preocuparmos? E por que a gente se preocupa tanto? Principalmente com as coisas desse mundo. Este mundo tem cheiro de enxofre. Cheira muito mal. E a gente fica preocupados com as coisas terrenas. Eu devo comprar aquilo outro. E entra em dívidas. E fica endividado. Gente, que tolice nossa. Vamos olhar para aquele que tudo pode. Se ele dá condição, vamos comprar. Não compra a prazo, não. Compra à vista. Tão bom você poder dormir tranquilo, não dever nada para ninguém. Só o amor e a misericórdia. Então aqui ele diz assim, no 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas que serão acrescentadas é comida, bebida e vestimenta. Não é que se nós buscarmos o reino, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que prego. Não é isso que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é verdade isso. O que ele prometeu aqui: comida, bebida e vestimenta. É o básico para nós. Paulo, escrevendo para Timóteo, lá em 1 Timóteo 6, ele diz o seguinte: olha, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Tendo, essa palavra gerúndio, tendo sustento, é porque nós vamos ter hoje, amanhã vai ter, porque ele prometeu. Então, tendo sustento, ali o gerúndio é um presente contínuo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Agora, se você tem sustento e com que vestir, mas não tem uma casa, a questão é contentamento. Se tudo aquilo que o Pai colocou nas nossas mãos hoje, se aquilo não me traz contentamento, aquilo que a gente talvez almeja obter amanhã depois não vai trazer contentamento para nós. Por quê? Porque contentamento, ele é um estado de graça no coração. Um coração que tem a vida de Cristo é um coração contente, porque Jesus, ele é a alegria. Paulo fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, não é a circunstância que vai determinar o meu contentamento. É uma pessoa de Cristo, que habita em mim. Ele é o meu contentamento. É a minha satisfação, a minha alegria, é o meu prazer maior, a nossa alegria. Então é Ele. Aí depois de tudo isso, irmãos, olha que encantador é isso aqui. Aí Jesus diz no 32, olha, não temais, ó pequenino rebanho. Então isso aqui, tudo que os gentios e as nações buscam, para nós que cremos no Senhor, que fomos crucificados com Cristo, morremos, Cristo é a nossa vida, Ele diz diretamente para nós. Isso aqui é para deslumbrar o nosso coração num regozijo tremendo. Ele fala assim: olha, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Meus irmãos, para onde é que nós estamos olhando? Não temais, fiquem preocupados, não temam nada. O vosso Pai, ele se agradou em dar-vos o seu reino. Deus está dizendo: olha, gente, não se preocupe com nada nesse mundo. Nós temos um reino. As coisas desse mundo são coisas abaladas. Às vezes a nossa vida, em nós, existem muitas coisas que precisam ser abaladas. Tem que cair por terra. A nossa ansiedade, o nosso nervosismo, a nossa mentira, a nossa... Então tudo isso, Ele vai nos abalar pela sua palavra. A palavra vai nos agitar, porque a voz do Pai é uma voz poderosa. Abram, por favor, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12.
Está ouvindo? As crianças estão cantando lá no fundo. Hebreus 12 diz aqui, a partir do verso 26. Preste atenção aqui. Primeiro, vamos ler o 25 também. Diz assim a palavra, olha, tente cuidado, é para ter cuidado mesmo, não está falando aqui para ímpio, está falando para filhos de Deus, falando para nós. Tente cuidado, não recuseis ao que falo. Interessante que Hebreus começa dizendo o seguinte, Hebreus 1:1, havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então começa ele falando pelo Filho, e aqui termina a carta de Hebreus, para nós não recusarmos ao que fala. Então diz assim, irmãos, por favor, isso é muito importante, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele, olha aqui, que do céu nos adverte. Aquele, verso 26, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, aqui ó, presta atenção, a remoção dessas coisas abaladas. Percebe que, irmão, você já parou para analisar e pensar que na nossa vida, na sua vida, na minha vida, tem muitas coisas que têm que ser abaladas, que Deus, como disse o nosso irmão Christian Shen, ele tem que segurar no tronco da árvore. A árvore é a figura do homem lá, a ideia do Christian Shen. Diz que Deus, quando fala, começa a chacoalhar para cair aqueles frutos que nós temos como muito preciosos, que não presta, tem que cair por terra, tem que ser. Então, gente, Deus esqueceu de mim, Deus está me provando, e Deus está caindo tudo. Exatamente. Nenhum dos nossos frutos produzidos por nós mesmos pode agradar a Deus. Essas coisas na nossa vida tem que ser abalada. O meu talento, o seu talento, para que então Ele possa colocar em nós algo, ou seja, um reino que não seja abalado. Ele diz assim, olha, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então Ele tem que abalar na nossa vida as coisas que têm que ser abaladas. Para quê? Para que as que não são abaladas permaneçam. Ele vai dizer o seguinte, versículo 28, olha que lindo. Por isso, recebendo nós, eu e você, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Certo? Agora, esse reino inabalável só tem um reino. É Cristo habitando em nós. Ele não vai ser abalado nunca, jamais. Agora, nós somos tão esquisitos, não somos? Essas esquisitices nossas têm que ser abaladas. E o Pai vai usar isso pela sua palavra. A voz dele é uma voz poderosa, vai abalar a terra. Então Jesus diz o seguinte, olha, não tem mais um pequenino rebanho, porque o Pai se agradou em dar-vos o seu reino, né? Agora, queridos, por que ele disse ali, não temas pequenino rebanho? Por que não disse, olha, não temas aí, essa multidão dos rebanhos? Por que ele disse pequenino rebanho? Então nós vamos hoje aqui caminhar um pouquinho, vamos tentar, com a ajuda do seu Espírito, tentar descobrir o porquê de não muita gente e porquê pequenino rebanho. Vamos, a palavra fala de uma forma, aí em Hebreus mesmo, no capítulo 12, nós estamos no versículo 14, a Bíblia diz assim, olha só, por que vai ser um pequenino rebanho? Porque
Sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual. Sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por quê? Você acha que vai se apresentar diante dele coisa imunda? Ele diz assim no 15, mais uma exortação: atentando diligentemente. Atentando, você sabe o que é diligente? Diligente? Negligente é preguiçoso. Diligente é um antônimo aqui. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, a raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Agora, a santificação, ela vai funcionar na nossa vida, em primeiro lugar, se de fato nós desejarmos conhecer o Senhor. Se cremos em a nossa morte e ressurreição com Ele, somos filhos de Deus, não tenha dúvida disso. Você foi um cidadão do céu, né, comprado pelo sangue de Jesus. Reginaldo ligou, aliás eu liguei para ele ontem, ele estava numa chácara ali com os irmãos, e ouvindo a canção dele, eu liguei para ele, ele ficou chorando, emocionado. Depois eu passei para cada um dos irmãos que estavam ali para falar com ele. Mas dá uma saudade, né? Isso é temente de Cristo, saudade desses irmãos queridos, dá uma saudade preciosa. E santificação, se de fato nós conhecemos o Senhor, a obra que Ele fez, considerar isso. Por isso que aquele texto de Romanos 6,6 também tem um gerúndio ali: é sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos nós ao pecado como escravos. Quem morreu, justificado está do pecado. Então, é saber todo dia que você morreu com Cristo, que Cristo é a sua vida. Quanto mais você morre, crê. O velho homem já foi crucificado e morto, mas temos que não alimentar nossa memória com isso, muito mais que isso, mas reter essa palavra no coração. Porque se ficar na mente, aqui é um perigo muito grande, onde Satanás ele confunde tudo com as nossas emoções. A palavra tem que ser retida no coração. Salmo 119, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não pecar contra ele. Se temos a palavra, não vamos pecar contra ele. Então aí a vida de Cristo em nós vai sendo formada, porque o processo de santificação não é pelo nosso esforço. Olha, eu não posso mais ir lá naquela lotérica, eu não posso mais. Olha, vocês podem dançar baile, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Nós sabemos que todas as coisas não são lícitas. São ou não são? São. Mas todas convêm? Claro que não. Às vezes nós fazemos alguma coisa que para o irmão não é conveniente. Então, por causa do meu irmão, eu vou me condescender com ele aqui, para ele que ele não se escandalize comigo. Assim nós vamos caminhar juntos. A palavra fala: devemos suportar ou levar as cargas uns dos outros. Então, está com dificuldade, vamos colocar o irmãozinho no ombro aqui. Quando falar suportar uns aos outros, é você prestar o seu ombro para ser apoio, suporte, suportar uns aos outros. Está pesado, está difícil, não consegue? Porque senão, dentro de uma emoção, se a palavra não estiver no coração, mas só na mente, Satanás ele vai fazer uma mistura ali terrível, né? Mas se nós buscarmos o Senhor, tiver um alimento diário da palavra dele, quem vai processar a santidade em nós é o Pai. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, vamos lá nesse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Queria que uma pessoa lesse aí bem alto. 23, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o mesmo Deus da paz vos santifique.
Não é nós aqui nos esforçando para ser santos. É Ele quem vai nos santificar em tudo. Começa, a ordem aqui nunca pode ser mudada. Primeiro é o Espírito. Vamos regenerar o nosso Espírito. Nunca é do corpo para dentro do Espírito. É do Espírito, alma e também corpo. Espírito, alma e corpo. Agora, o que vai nos tornar santos é a presença gloriosa de Cristo em nós. Por isso aquele texto é tão importante nós também gravarmos. Não sei se você já conhece, mas o texto diz assim, Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e morri, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele, a Bíblia diz que Ele é o Pai da glória. Ele é o Senhor. A glória, o que é a glória de Deus? É o próprio Cristo. Ele é a glória. Ele é a glória. Abra lá em Êxodo capítulo 29, versículo 43. A santificação está em Ele habitando em nós. Ele é santo e Ele nos faz santos. Porque sem santificação, irmãos, vocês estão me compreendendo? Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Entendeu direitinho aí? Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério. Muito sério. Vamos ver aqui, 29, versículo 43. Olha aqui está falando do tabernáculo, que é uma figura da igreja, uma figura também do nosso corpo, do templo do Espírito. Diz assim, olha, ali, ou seja, no tabernáculo, ali é uma figura também do nosso corpo, da igreja, do corpo de Cristo. Ali, Deus está dizendo aqui, ali verei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Aleluia, meus irmãos. Não precisa do nosso esforço. Esse é um Deus gracioso, um Deus de toda graça. Então ali, no nosso interior, no nosso espírito, hoje, porque aqui é a sombra apenas, hoje nós temos a realidade. Então ali, no teu coração, no teu espírito, virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, por minha presença, sejam santificados. A presença dele em nós. E sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Coríntios, um texto muito conhecido, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios 1, verso 30. Olha que impressionante esses textos da palavra, meus irmãos. Eu gosto assim dessa expressão, mas eu sou dele, mas você é dele, mas vós. Nem eu nem você, ou seja, somos o Senhor. 1 Coríntios 1,30 diz assim: mas vós sois dele. Sois dele, quem que é esse dele aqui? Deus. Somos do Pai. Aonde? Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou. Olha, irmãos, o que Cristo tornou para mim e para você? Primeira coisa, se nos tornou isto da parte de Deus, sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. É uma sabedoria irresistível. Ninguém consegue. Você acha que tem alguém mais sábio do que Cristo? Tem ou não tem? Cristo criou os grandes sábios. Vocês sabiam que Sócrates, como é que ele morreu? Ele morreu numa loucura. Segundo a biografia que escreveu foi aquele russo, seu nome alemão, mas diz que ele morreu oferecendo um esculápio para um galo, ou um galo para o esculápio de sacrifício. Que loucura! Sócrates. Até hoje nós temos aí os seus seguidores através da filosofia. Nós aprendemos muitas coisas boas com ele. A palavra fala: examinem tudo e retente aquilo que é bom. Mas nós sabemos a fonte que temos que examinar tudo. Então aqui é o seguinte: ele se nos tornou da parte de Deus, graças a Deus que é da parte do Senhor, para nós, sabedoria. Então se nós temos Cristo, Ele é a sabedoria. Hoje se fala muito em sabedoria, Cristo é tudo isso. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, encapsulado em Cristo. E o Pai colocou Cristo em nós quando cremos no Senhor. Que linda isso, irmãos. Então, é gostoso.
e justiça. Ele nos fez justo, nos justificou naquela cruz, porque Ele é o justo, né? Justiça e santificação. Ele se tornou a nossa santificação, né? Então aqui, irmãos, eu falei uma vez aqui tratando sobre Maria Madalena, de que a gente às vezes dá cada pisão na bola, cada um de nós aqui pisa na bola, né? Você é do mesmo material que eu, barro. Nós nascemos do nada, porque Christian Schoen vai dizer o seguinte: quem que é teu pai? Ah, meu pai é Deus. Claro que não é Deus. É Deus se você for nascido de novo. Mas se Deus não é meu pai, quem que é meu pai? Eu vim de onde? Pensa aí na tua matéria-prima. Você veio da terra, você é pó, somos pó. Então, vemos o nosso pai é Adão. Adão foi feito do quê? Quem que é o nosso avô? A terra, o barro. E quem que é o nosso bisavô? Nada. Nada. As pessoas às vezes se ofendem, né? Quando a gente lê a Bíblia e fala que Paulo fala, ainda que nada sou. As nações são consideradas por eles como que um pingo que cai de um balde. Nações. Por isso que é um pequenino bebê. Não é muita gente. Vamos lá para Isaías, capítulo 45, se não me falha a memória. Isaías 41, perdão. 41. Vamos voltar um pouquinho para trás. No 40, vamos ler o versículo 15. Isaías 40, verso 15. Olha o que a Bíblia está dizendo aí. Eu queria que uma pessoa lesse para nós. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Olha, aqui não está falando de uma nação brasileira. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. As nações. Queridos, para pensar. Você no meio disso, eu também. Que falta de reverência nós temos para com você, irmãos. Verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Dá para acreditar nisso? O tamanho que é o nosso Deus, que grande que Ele é. Todas as nações. Então aqui, quem leu no 15, eis que as nações, então o Brasil está fora. Não, mas aqui ele diz no 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. Nações. E Isaías 41, verso 24 diz assim: eis que somos menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Uma forma de mostrar quão grande ele é. Então, temos que ter aquela convicção de que o nosso Senhor ele é grande, né? Então, irmãos, por isso que não vai ser muita gente salva. Vai ser pouquinha gente. Nem todos aqueles que, de fato, professam a mensagem da cruz têm, de fato, a experiência com a cruz de Cristo, né? Tem muitos que curvam. Eles pensam que eles arcos, Bodoque, fala Bodoque, pega aquela pedra assim, sabe? Eu quase estourei meu dedo para caçar passarinho, pegava um tipo de marco e o Bodoque jogava, parecia um estilingue, mas é um. E a Bíblia vai dizer que muitos curvam a sua língua igual a este arco, mas para a mentira. Abram aí pertinho, próximo livro aí, Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, dos versos 3 ao 6.
Isso seria bom se não tivesse na Bíblia, né? Mas tá. Mas aqui o contexto, meus irmãos, é a ruína lá do povo de Jerusalém, dizendo que o castigo seria inevitável, um povo que iria sofrer. O profeta ele sofria porque o povo estava sofrendo. E aqui ele viu o seguinte, olha, verso 3, 9:3: curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão, guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não fala a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar iniquidade. Vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Isso aqui é muito duro. O que aconteceu com o povo lá de Israel na época, se recusando a ouvir a palavra do Senhor, também acontece no nosso meio hoje. Começa a se relacionar, para você ver. Aí no capítulo 8, volta um pouquinho para trás. Vamos ler aqui alguns versículos também. Versículos 6 a 9 tem uma coisa aqui interessante. Diz assim: Jeremias 8, vamos ler a partir do 5. Fala assim a palavra: por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Aí ele volta lá para o passarinho. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Rejeitaram a palavra de Deus, mas que sabedoria é essa que eles têm? Hoje, no meio denominado evangélico, nós estamos vivendo isso, irmãos. Que sabedoria é essa que eles têm em se recusar a ouvir a palavra de Deus? Porque se nós atentarmos para a palavra de Deus, se de fato Deus trouxesse avivamento para as nossas igrejas, começar aqui em São José do Rio Preto, cada irmão aí, cada pessoa começasse a pregar a palavra mesmo, eles não sobreviveriam com isso que se chama de evangelho. Não tem regeneração. O evangelho não entrou. Se não entra o evangelho, não entra Cristo. Aí tem tanta gente frustradas, desigrejadas, estão perdendo Deus de vista nessa superficialidade. E muitos se julgam até indignos da vida eterna. Não pode ser aquilo que Cristo fez. Isso é um absurdo. Igual o Leandro, irmãozinho nosso, pregou uma vez, uma quinta-feira aqui, foi pregar para um amigo lá que é líder e tem o dom da palavra, foi falar da sua morte com Cristo. Ele levantou e falou: você está louco, Leandro? Isso é loucura, rapaz. Ninguém foi crucificado com Cristo, coisa nenhuma. Isso é coisa da sua cabeça. Quem estava aqui viu ele dizendo: isso aqui é língua estranha para crente religioso. Morte e ressurreição. A nossa morte e ressurreição com ele. Então essas pessoas se acham indignas da salvação. E Paulo, vamos dar uma olhada aqui em Atos, capítulo 13, verso 46. Atos dos Apóstolos 13, verso 46.
Vamos ler aqui. Aqui todo esse capítulo é um capítulo maravilhoso, irmãos. Vale a pena a gente depois ler em casa, ler inteirinho. Aqui, o que Paulo pregou, lá foi o evangelho tão puro, tão maravilhoso, tão gostoso. Aí chegou num ponto que, depois que Paulo despediu do povo lá, ele disse no versículo 42: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Não é outra mensagem. Paulo pregou, se você ler aqui o contexto de Atos 13, Paulo está falando só da morte e ressurreição de Cristo. Então, quando saíram de lá, eles rogaram, não pediram, rogaram, para que no próximo sábado eles fossem lá e pregassem as mesmas palavras. Não tem outra. Paulo, chegando ao Corinto, diz o seguinte: olha, nada me procura saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Mas veja o versículo 45. Mas com os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Não propriamente o que Paulo falava, mas a briga aqui era com o Espírito Santo, não era contra Paulo. Somos simplesmente meros proclamadores da palavra. Às vezes, quantas vezes a carapuça entra meio atravessada? Interessante que quando Jeremias pregava a palavra lá, o povo cacete em Jeremias. Quando você pregar a palavra, o povo vai te descer além. Se você pregar a palavra, se você tiver a palavra no seu coração, você vai ser perseguido. E a perseguição muitas vezes é levantada entre irmãos. E aqui 46 diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, para as nações. Aí o evangelho foi disseminado e chegou até nós também, graças a Deus. Então tudo tem um fundamento para nos alcançar aqui, irmãos. E eu sei que hoje um campo missionário mais grande que tem é nós pregar para crentes que não conhecem o Senhor, crentes que nunca passou pela cruz, que nunca morreram e ressuscitaram, mas estão lá, sendo subjugados a leis, a doutrinas e regras de igreja, mandamentos de homens. Às vezes ela até quer conhecer o Senhor, mas Jesus Cristo veio com uma finalidade interessante. Abra aí Mateus, pessoal. Mateus capítulo 10. Tem muitas ovelhas e ovelhas que estão perdidas, e Jesus Cristo veio buscar elas. E nós somos a expressão de Cristo, a sua igreja. Então, Mateus capítulo 10, vou ler aqui o versículo 5 e 6. Presta atenção aqui, ó. Mateus 10, 5 e 6. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomes rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Então tem muitas ovelhas, homens e mulheres eleitos dentro de uma comunidade evangélica, preso, encabrestado pela religião, com a mente quase cauterizada, são ovelhas perdidas. Jesus também veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Elas estão e acham que estão, mas estão perdidas, e não sabem que estão perdidas. Quando ouve o evangelho da graça, olha, você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, o que eu tenho que fazer então para... Não, creia. A religião fala, você tem que fazer isso, fazer aquilo para ser salvo. O evangelho diz assim: já foi feito, creia, será salvo. Tem mais o desempenho do homem. Deus não quer o teu suor, nem o meu. Suor cheira CCC, coisa terrível, fedida. Também tem os perfumes, né? Eu às vezes, quando me pego assim, um cheirinho esquisito. Nós fedemos, irmãos. Nós somos podres da cabeça aos pés. Mas graças ao Senhor, Ele nos alcançou no tremetal de lama do pecado, nos levou para o reino das flores. Ele veio para o seu povo. Lembra lá em João 1,11? Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam.
Então Jesus falou: olha, não temas, pequenino rebanho. Se você pode crer nessa palavra, nessa verdade, olha, louva a Deus. Fala: Pai, louva a Deus e não se contente só com isso. Fala: eu quero te conhecer mais, eu quero crescer mais, eu quero chegar na plenitude, eu quero ser tomado de toda a tua plenitude, Pai. Faça isso, irmão. Aí vocês vão pensar que, vocês vão perceber que a leitura da Bíblia vai ficar mais gostosa, vai ficar mais apetitosa, mais prazerosa. O Espírito Santo vai falar, vai revelar. Gente, é tão bom. Mas ele não vai falar com pessoas distraídas, pessoas que não têm compromisso, pessoas que tanto faz como tanto fez. Jamais, ele não tem compromisso. E ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, lembra que Cristo dizia lá em João 15: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Aí ele vai começando a nos conquistar o nosso coração, vai conquistando. Então, irmãos, o nosso campo missionário são os crentes não renascidos. João, aí pertinho, estamos aí, vamos lá em João 10, verso 15 e 16. João 10, 15 a 16. João 10, versículo 15 e 16, diz assim a palavra: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmão, que lindo isso, né? Puxa, que amor, que grandeza. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ele diz no verso 16: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Nosso pastor é Cristo. Então tem muitas ovelhas que não é deste aprisco, mas ele está dizendo aqui, olha, verso 16, né? Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só. Irmãos, eu vejo que nesses últimos dias o Senhor Jesus ele está separando a sua igreja. Então tem muitas ovelhas perdidas em todos os lugares, e então cabe a Cristo buscá-lo. Mas se ele é a nossa vida e nós somos uma extensão, né, do corpo de Cristo, nós somos a expressão de Cristo, é nossa responsabilidade ir atrás dessas ovelhas. E nós temos ido, nós temos importado, irmãos, uma pessoa que desce para a sepultura sem a vida de Cristo, é um inferno, é um horror eterno. Terrível isso. Nós somos tão acomodados, tão assim, né? E por que vai ser um pequeno rebanho? Sabe por quê? Outro texto aqui, Mateus capítulo 7. Vocês estão compreendendo aí? Mateus 7, versículo 13 e 14. Aqui são inúmeros textos, mas ele começa a mostrar por que vai ser um pequeno rebanho. Ele diz assim, olha, Mateus 7, verso 13 e 14. Leia para nós aí uma pessoa. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que se acertam, os que acertam com ela. Isso não é triste, irmãos. Aqui tem duas tristezas. Primeiro, versículo 13 diz assim: a porta, entrai pela porta estreita, larga a porta para os seus caminhos, que conduz para a perdição. E agora, aqui é uma palavra tão triste, né? E são muitos os que entram por ela. E são muitos os que entram por ela. Agora ele volta aqui, ó. Agora estreita é a porta, apertado o caminho da cruz, não tem outro caminho. Quem quiser, ele não força você. Quem quiser, vira a porta. A si mesmo se negue. Muito diferente da psicologia, né? Você tem uma pessoa maravilhosa ali que se olha. Não, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz. O que é dia a dia tomar a sua cruz? Dia a dia eu morro. Eu estou levando sempre o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste. Então dia a dia morro. Estreita a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. Outra tristeza aqui. E são poucos os que acertam com ela. Jesus, ele está
dizendo uma coisa muito séria aqui, e sabendo o que está dizendo. E nós também sabemos o que ele está dizendo. E são poucos os que acertam ela. Você faz parte desse poucos? Ou aqui do versículo 13, são muitos os que entram por ela. Larga, porta larga, espaçoso do caminho. Oh, que maravilha! Triste isso. Muito triste. A questão é desobediência. Desobediência. Abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Desobediência no caso sério. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 7. Olha só. Segunda Tessalonicenses 1, 7. E a vós outros que sois atribulados. Olha, a palavra sempre dirige aos filhos de Deus em aflição, tribulação, em problemas, em dificuldade. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu. O alívio da tribulação é quando do céu, tá bom? Então não fica aí assim, Deus está uma bênção o sofrimento. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Agora presta atenção no versículo 8. Ele vai se manifestar em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Aqui também, outro ponto. E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eu fui crucificado, foi? Você está vivendo uma vida de obediência à palavra? Versículo 9. Irmãos, entenda isso como uma exortação, não comprometer medo. Estes sofrerão penalidade, misericórdia, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Paulo está ansioso. Olha, irmão, vocês creram. Que precioso. E é tão rapidinho, irmãos. Não se envolva em coisas dessa vida, porque senão você vai ficar numa situação complicada depois. Você vai estar um dia diante dos reis dos reis. Você está preparado para isso? Diante de Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que a gente sempre canta aqui, muitas vezes com falsidade, muitas vezes com o coração não liberto, mas os outros estão cantando, vamos no meio da multidão, vamos cantar também. Mas você tem consciência que é para Ele que você está louvando? E que nós vamos estar brevemente diante dEle? E se hoje fôssemos apresentados diante dEle, quem aqui não estaria preparado? Obediência. Obediência. 1 Pedro 3, verso 20. 1 Pedro 3, 20. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Presta atenção nesses textos aqui. Diz assim a palavra: os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Que no mundo antigo foi salvo só 8 pessoas. Lembra que Jesus disse? Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até que Noé entrou na arca. Vai ser assim também. Pessoas trabalham, vai para a igreja. Hoje não vou não, amanhã eu vou, quem sabe, não sei, estou cansado hoje eu vou ver uma novela. Se o Jesus soar aquela trombeta, aquele zumbido que vai ouvir, ele descendo para buscar a sua igreja, você vai ficar com a novela. Você vai ficar com salve Jorge. Jorge salva ninguém. Jorge manda para o inferno. Sabia?
8 pessoas. Isso aqui me assusta, me deixa bastante assustado, né? Então, por isso que vai ser pouca gente que vai ser salvo, querido. Você está no meio dos regenerados, dos salvos? Você está brincando de crente. Como que você tem levado Cristo? Tem levado ele a sério? Você tem brincado de igreja? Tem atrás aí de campanhas, ou campanas também. Muita gente fica em campana. Vamos ver aqui Mateus. Aqui vai estar mostrando que tem um monte de crente que vai tudo para o inferno. Mateus capítulo 7, esse texto aqui é um pouco pesado, mas é a realidade. Mateus 7, 21, 22 e 23. Estou quase mais uns 15 versículos, bem rapidinho, vou falar pouco para a gente ler todos, às vezes já acaba até as 9 horas. Diz assim, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por isso que Jesus disse, não temos pequenino rebanho. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, admirados aqui, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Profetizaram, expulsaram demônios, fizeram muitos milagres, e no nome de Jesus aconteceu. Eles são crentes. São crentes. Mas todo crente tem por irmão o diabo. O diabo também crê e estabelece. A pergunta não é se você é crente. Você é uma nova criatura em Cristo? Você já creu no seu novo nascimento em Cristo? Já creu que morreu e ressuscitou com Ele verdadeiramente? Se não for, você está no tacho. Se não for, você está perdido. Vamos levar o Senhor mais a sério. Levar a igreja de Cristo mais a sério. Igreja é corpo. Nós não cuidamos um dos outros. Nós temos, parece o isso, quando chega só espetando um no outro. Fizeram, em teu nome, essa desgraça aqui, ó, fizeram. Porventura não, Senhor, porventura não temos nós profetizado, em teu nome não expelimos, em teu nome não fizemos. É o fazer, mas não quer crer. Veja o que Jesus vai dizer no 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Imagina, você está diante dele, confessa ele como Senhor, e agora apartai-vos de mim. Você vai para onde? Qual é o teu caminho? Qual é o teu caminho? Aqui em Mateus 25, 41 fala onde que é. Quer ver só? Mateus 25, verso 41. Vai dizer para um monte de velha criatura, um monte de bode. Diz assim, 25, 41. Então o rei, esse rei aqui é o rei Jesus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse é o fim daqueles que não creem em Cristo, na sua morte e ressurreição com Ele. Ah, meus irmãos. Agora, tão gostoso quando, se você crê no Senhor, teme o Senhor, não é ficar com medo dele não, reverenciando Ele. Você vai ouvir aquela voz tão doce do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, aqui em Mateus 25, versículo 34, que diz assim, eu vou ler até a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Você vai estar lá. E se assentará no trono da sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembra que ele disse lá em João 14?
Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou lá, vou preparar lugar para vocês. O lugar lá é Ele mesmo, né? Ele intercede por nós constantemente. Que delícia isso! O reino entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que maravilha! Entende porque não é muita gente que vai entrar no reino? Mas nós vamos parar por aqui hoje. Faltam mais alguns versículos aqui ainda. Ele fala um pouquinho sobre a multidão, sobre os discursos de Cristo, depois eles abandonaram o Senhor. Vamos falar daqueles falsos irmãos, irmãs, que às vezes surgem no nosso meio. Mas vamos deixar para lá, vamos deixar para outra oportunidade. Compreendestes? Não temais ao pequenino rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o seu reino. Queria pedir para a Madalena Lunai cantar de novo aquela canção, Não Eu, mas Cristo. Vamos cantar, irmãos, com bastante alegria no coração, com um povo liberto mesmo, pelo Senhor.